E de acordo com o IBGE, a produção industrial do Rio Grande do Sul engatou o 8º mês consecutivo de alta em dezembro. Na comparação com novembro, o indicador cresceu 1,2%. A sequência positiva aconteceu depois do impacto inicial da pandemia, mas não conseguiu zerar as perdas no ano. No acumulado de 2020, a queda foi de 5,4% no estado. Foi a maior baixa desde 2015. É sobre isso que a gente vai conversar agora com o economista-chefe da Fiergs, André Nunes, que vai nos explicar estes dados. André, seja muito bem-vindo ao Conexão RS. Eu começo lhe perguntando se essa sequência de crescimento espanta de vez os dados e as notícias ruins, né? Os baixos números da pandemia. Uma boa tarde. Boa tarde, Raí. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar conversando com vocês mais uma vez. Olha, de certa forma, né, a gente termina o ano de 2020, né, com um sentimento de alívio, né? Teve um momento ali de quedas muito intensas, né, em março, abril, maio, e quando a gente olha o nível de produção em dezembro, no final do ano, né, ela está 7,2% acima do patamar de fevereiro, do pré-pandemia. Então, significa que a indústria está produzindo mais, né, tirado todos esses efeitos sazonais do que produzia no pré-pandemia. Isso não significa, né, que recuperou as perdas, né? Imagina que teve todos aqueles meses ali que se acumularam, né, em que a produção foi menor do que se tinha, né, no que se esperava para o ano. Então, existe uma queda anual, mas a boa notícia é que termina o ano, né, com uma produção intensa no setor. E a expectativa agora é que esse crescimento se mantenha? Olha, a expectativa, a gente vive na indústria um momento muito particular, né? Existem pedidos em carteira, então a gente vê a utilização da capacidade instalada das fábricas muito elevada, ou seja, as indústrias estão trabalhando com uma capacidade intensa para atender esses pedidos em carteira. Entretanto, né, existe certa dificuldade ainda com insumos e matérias-primas, né? Existe um certo desabastecimento ou elevado custo, e fica uma dúvida, né, por parte dos empresários se esse movimento ele é temporário ou ele é permanente, né? Se os pedidos em carteira, na medida em que forem produzidos e entregues, eles vão sendo, né, vai existir uma demanda recorrente ou essa demanda ela vai, na medida em que esse impulso inicial, que essa demanda reprimida pela pandemia for afastada, né, for coberta, né, pela produção, a gente vai ter a indústria talvez voltando a se acomodar num patamar mais normal. Não, né, naquele período não igual aquele período de crise, né, em que estava tudo parado, mas num ritmo aí um pouco menos intenso. Mas em relação aos insumos, às matérias-primas, houve uma melhora em relação ao que a gente já conversou aqui no Conexão RS, inclusive em outras oportunidades, e já há uma expectativa de quando isso possa melhorar ainda mais, ou quem sabe se restabelecer? Olha, a gente trabalha, né, com restabelecimento, talvez no início, né, o empresário vai conseguir sentir um pouco mais, né, essa fluidez em termos de insumos e matérias-primas ali a partir, talvez, de início de abril, né, final de março, início de abril. O que aconteceu nesse período, né, que a indústria global como um todo, né, está demandando matéria-prima e não existe essa oferta, não existe essa produção, né, não se produziu tanto aço, vidro, plástico, peças, né, suficientes para atender uma indústria que se produz como um todo. No caso do Brasil, a gente tem uma variável a mais, que é a desvalorização cambial, né? O câmbio desvalorizou muito e a gente sabe que essas matérias-primas, a maioria, elas são cotadas em dólar. Então, a gente acaba tendo, né, um impacto bastante intenso no setor por conta disso. Se esperava, talvez, que no início do ano, a partir da eleição americana, a gente tivesse, né, uma valorização do real que fosse ajudar nesses custos, mas ainda não aconteceu. Talvez a partir do que a gente vai ver aí mais no meio do ano, de uma normalização da política monetária da brasileira, né, um aumento da taxa de juros, isso talvez leve a taxa de câmbio um pouco mais para baixo e vai ter um fator importante, né, para ajudar no custo. Outra coisa é a China, né, eles estão passando por um momento agora de Ano Novo Chinês, que é um período de recesso, né, em que não se produz. Então, também aí é um momento que o mundo está demandando muito, né, de insumos, partes e peças, e eles estão aí num período, né, sazonalmente em que se produz menos. Então, espera-se, né, que a produção também na China vai normalizar a partir de março. Então, nossa expectativa ali é que abril talvez seja um momento em que o empresário vai sentir um pouco melhor
essa questão do fornecimento de matérias-primas. Bom, em relação ao emprego no setor de indústrias, por exemplo, a gente mostra muitas vagas de emprego aqui no Conexão RS e para Porto Alegre tem uma vaga que tem se repetido há semanas. Na verdade, são 52 vagas para operador de empilhadeira. E essas vagas a gente mostrava cada dia, cada semana e não eram encontradas pessoas para entrar nesses cargos. E a gente foi atrás, era necessário o ensino fundamental e uma experiência prévia ali com empilhadeiras. Falta qualificação hoje para melhorar o emprego no setor industrial? Olha, a gente verifica isso, né? Tem algumas pesquisas que a gente faz com os empresários e eles reportam, né, a dificuldade de conseguir mão de obra qualificada, né? Isso tem acontecido. Obviamente, né, que a gente não pode colocar todo esse peso também nas costas do trabalhador. Né? Existiu um período aí de 2015, 2016, até 2017, em que a economia brasileira viveu uma recessão sem precedentes. Então, a gente teve aí um período muito longo de desemprego, né? Então, é o que os economistas costumam chamar de esterese do desemprego, ou seja, né, o trabalhador fica tanto tempo fora do mercado de trabalho que ele acaba perdendo a qualificação que tinha e oportunidade de se atualizar. Né? Então, a gente acaba, né, tendo alguma geração aí de trabalhadores que deveriam ter entrado no mercado de trabalho, ter aquelas primeiras experiências, né, no mercado em que não é exigido, né, um conhecimento prévio, aí vai se aprimorando. A crise fez isso, né, essa crise que a gente teve lá a partir de 2015, 2016. Então, é um período muito difícil, é um desafio que a indústria e os trabalhadores vão ter nos próximos meses e anos, na medida em que a gente continue crescendo, que é de diminuir esse gap, né, essa distância entre o que a indústria necessita em termos de mão de obra e o que o trabalhador consegue ofertar. Esse vai ser um dos nossos desafios aqui na economia brasileira. Agora, André, o crescimento da indústria e, consequentemente, do emprego no setor também vai muito do que vai ser a velocidade de vacinação no estado e no Brasil, né? Certamente, esse é um remédio, né, que é o definitivo para a pandemia. A gente conseguir acelerar no processo de vacinação. Quando a gente fez, né, as projeções e cenários, né, para 2021, lá no último trimestre do ano, a gente faz para as indústrias, para os setores aqui industriais aqui da Fiergs, a gente trazia isso, né? O Brasil sai na frente, de certa forma, apesar de a gente não ter uma grande escala de produção, mas a gente tem uma experiência em termos de logística de vacinação. A gente tem uma tecnologia, a gente sabe como fazer essa vacinação, ela acontece relativamente rápido. Nós continuamos com essa visão relativamente otimista. A partir dos próximos meses, né, a gente imagina agora, não tem vacina para todo mundo, vai faltar. A gente imagina que a partir dos próximos meses, essa oferta em termos globais vai ficar um pouco maior e a gente vai ter mais acesso em vacinas aqui no Brasil. E isso certamente vai ajudar a recuperação econômica na medida em que a gente tem esse know-how. Né, a partir do SUS, a partir de todo o sistema que a gente tem de experiência com vacinação para gripe, né, a gente vai conseguir e tem conseguido, né, colocar essa tecnologia em andamento e tende a favorecer a economia. Por enquanto, né, o cenário tem nos mostrado, nos deixado otimistas nesse sentido. Né? A gente olha a velocidade de vacinação no mundo, olha o que se pretende produzir nos próximos meses e anos. A gente acredita que, né, que quando chegar o inverno aqui, a gente vai ter avançado bastante em termos de vacinação. Tem alguns números, né, que a gente consulta em termos de especialistas, eles imaginam que no final do ano, por exemplo, a gente estaria com 50% da população vacinada, o que seria um número muito bom e possibilitaria a gente retomar aí grande parte, né, se não todos os tipos de serviços. Por outro lado, agora estão sendo vacinados os grupos de risco que, na sua maioria, não fazem parte dos trabalhadores da indústria, por exemplo. Né? A gente tem visto movimentos setoriais pedindo pela vacinação para alguns grupos. Há algum movimento nesse sentido no setor industrial? Olha, existe um movimento em termos nacionais, né, para ver a possibilidade de aquisição por parte do setor privado em termos de aquisição de vacinas, né, de outros fornecedores. Né? Então, não só a indústria, mas todo o setor privado gostaria, né, até de dar essa segurança, né, para os seus trabalhadores.
e também ajudar o setor público, né? Não existe, na verdade, uma competição, muito pelo contrário, né? Se tu consegue botar mais esforços em termos de vacinação, trazendo outros tipos e comprando vacinas, né? Isso tende a acelerar o processo aqui no Brasil. A vacinação é importante, né? Porque existe parte, né, que leva, né, a economia, né, a sofrer, porque algumas atividades elas têm que trabalhar num patamar abaixo, né, por exemplo, um restaurante, um hotel, né, não vai poder usar a sua total lotação, mas também as próprias pessoas, né, os próprios indivíduos acabam se comportando de forma a se preservar, né, que é como, inclusive, se espera. Na medida em que a gente consegue avançar nisso, a gente vai ter as duas coisas, né, a possibilidade de maior ocupação dos serviços, né, de mais atividade, também uma maior segurança por parte dos indivíduos a consumir, a fazer com que a economia retorne a mais perto da normalidade. Perfeito. André, muito obrigado pela sua participação mais uma vez no Conexão RS. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite.